Estamos ao vivo para mais uma live da Terapeuta para a Mamãe. Boa noite, dia 13 do 9, dia 13/1, 9 horas da noite, igual a gente combinou. Estamos aqui hoje para falar do caos ao equilíbrio, essa vida de mãe, de mulher, que é essa correria louca que nós vivemos. E a gente veio hoje para falar um pouquinho sobre esse equilíbrio, sobre como conquistar uma vida mais leve, sendo mãe, sendo mulher, sendo profissional. Todas nós sabemos que é um grande desafio e hoje, como terapeuta, eu percebo que sem ajuda é muito difícil a gente mudar algumas visões, alguns padrões. Vamos dar uns minutinhos para as pessoas entrarem conosco. Boa noite, Flávia. Boa noite quem está entrando. Então, estamos aqui hoje, mais uma vez, para trazer um pouquinho mais de conteúdo, para dar um pouquinho mais de ferramentas para que essas mulheres que são tão batalhadoras, né, que estão com essa vida tão corrida, depois que se tornaram mães, consigam ter mais repertório, mais ferramentas para conseguirem evoluir, para conseguir conquistar uma vida bem mais leve, uma vida mais feliz, né? Hoje, a terapia para as mulheres especificamente é um grande propósito na minha vida. Eu já passei por fases muito difíceis depois que eu me tornei mãe, que eu entrei nesse papel da maternidade. E passar por esse processo todo me fez ter isso como propósito de vida. Eu já me vi em alguns momentos no fundo do poço, há muitos anos atrás, exatamente por me perder depois de me tornar mãe, depois de estudar muito, fazer todas as minhas graduações e me tornar terapeuta. Eu escolhi exatamente. Ei, Paulinha, tudo bem? Eu escolhi virar terapeuta de mulheres especificamente, e eu tenho esse propósito de transformar a vida dessas mulheres que entram para esse lugar, que acabam se perdendo e acabam se perdendo no caos que é a maternidade, né? Então, a gente tem feito bastante material, já tendo mulheres há algum tempo. Eu sempre chamo elas de minhas meninas, que eu acompanho elas nesse processo, e é lindo ver essa transformação. E a gente resolveu trazer isso para as redes, né? Que é onde a gente alcança muito mais gente. E a gente gera conteúdo aqui no nosso canal todos os dias, dando dicas, dando orientações, trazendo reflexões exatamente para despertar dessas mulheres para essa transformação. E hoje a gente veio falar um pouquinho de como transformar em passos simples e objetivos, né? A gente sai do caos e transforma isso num equilíbrio, que é o equilíbrio mesmo entre a vida de mãe, que é a nossa principal tarefa, nosso principal propósito de vida, mas equilibrando, né? Sendo mãe, mas equilibrando, sendo mulher, sendo pessoa, sendo uma boa profissional. Então é realmente um equilíbrio, é necessário esse equilíbrio para a gente ter essa felicidade, essa leveza durante a vida, né? E esse é realmente o grande desafio, conseguir manter esse equilíbrio depois da vinda dos filhos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre os passos que são necessários para que essa transformação aconteça. O passo 1, a gente sempre fala que é a autoavaliação, que é uma avaliação mesmo, uma reflexão de quem você era e de quem você se tornou depois da maternidade. É uma grande ilusão a gente acreditar, e eu acho que isso traz uma frustração enorme para essas mulheres, que é tentar procurar quem ela era antes de se tornar mãe. Então a gente tem uma mulher que já existia, que tinha desejos, que tinha metas, que tinha sonhos. A gente traz os filhos para a vida dessa mulher, ela se transforma em uma mãe e ela acaba se perdendo porque tudo muda realmente. E a gente não tem nem tempo de se conhecer direito depois que isso tudo acontece, né? E aí a gente vê desesperadamente, depois que a gente vai se afundando, né, nas demandas, nos hormônios, nos palpites, na nova vida, a gente vê várias mulheres que buscam ser quem elas eram antes da maternidade. E isso gera uma frustração muito grande, porque a gente nunca mais vai achar aquela mulher. Por que, Dani, a gente não vai achar aquela mulher mais? Porque aquela mulher mudou.
simplesmente ela se tornou outra pessoa, né? A gente vira uma nova mulher com novos propósitos, com novas metas, com novos sonhos, e a gente tem a nossa essência, e é por isso que a gente vem entender e conhecer melhor que a gente não tem que buscar quem a gente era, quem a gente já foi, porque agora é uma nova essência. Você tem uma identidade aí dentro que ela precisa ser trabalhada, mas a gente precisa buscar essa nova mulher que vai se encaixar nesse perfil, né? Nessa nova vida, nessa nova demanda, porque depois, mesmo ao longo da vida que os filhos crescem, a gente nunca mais vai ter a mesma visão que a gente tinha, inclusive porque o amor que a gente tem por eles é incrivelmente avassalador, né? Muda todas nossas visões. Então, nesse primeiro momento, nessa autoavaliação que a gente faz, é exatamente para a gente entender quem a gente era, quem a gente é agora, onde dói agora, o que dói agora, né? O que eu me tornei, o que mais me incomoda, né? Quando a gente está muito exausto emocionalmente, eu sempre costumo dizer que tudo fica muito ruim. Então, momentos deixam de ser prazerosos, curtir os filhos, curtir momentos bons, construir, edificar uma família realmente, estando emocionalmente exausta, e eu não falo nem fisicamente, porque a mãe, ela acumula, né? Tem a sobrecarga mental e a sobrecarga física, porque a gente está sempre correndo de um lado para o outro, equilibrando todas essas demandas, né? Então, quando a gente está muito exausto emocionalmente, a gente está com privação de sono, a gente está cansada fisicamente, a gente acaba perdendo as esperanças, a vida, a gente dorme e acorda nesse mesmo, é um loop infinito, né? De dormir, fazer, acordar, acordar, fazer, dormir, acordar, fazer, dormir. E a gente perde o propósito, a gente perde a beleza da vida, a leveza de curtir esses momentos, né? Então, a vida da gente, ela é cheia, ela é cercada de alguns problemas que são normais da vida mesmo. E essa formulazinha que a gente vai passar hoje, desses 4 passos, ele se aplica às mais diversas realidades das mulheres. Por quê? A gente vai seguir sempre o mesmo padrão, que ele é resolutivo, né? Então, se você tem problema com a sogra, se você tem problema com o sono, se você tem problema profissional, qualquer problema que acerque a sua vida, né? Depois de estar nesse caos da maternidade, se você aplicar esses 4 passos, a tendência é que esses problemas se diluam, né? Toda essa questão ele vai diluindo ao longo do tempo, né? E Paulinha, nós vamos falar do seu caso hoje, viu? Já venho te acompanhando há alguns dias. A Paulinha tá falando com a gente aqui nos comentários. Sobre as expectativas, né? Era que ela conta um pouquinho que o bebê dela dá um pouquinho de trabalho para dormir. Ela tá com 2 bebês, um de 2 anos e um de alguns meses. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá, Paulinha? Então, nesse primeiro passo, gente, a gente precisa avaliar quem somos, né? Quem somos hoje, onde dói, o que incomoda. Igual no caso da Paulinha, a questão do sono pega muito com ela. Então, assim, se você tem um cansaço físico, a gente precisa identificar onde mais dói em você, onde mais a sua realidade te incomoda, pra gente depois seguir os demais passos e ir diluindo esses problemas para que o todo fique mais agradável pra gente evoluir. Então, vamos lá. Primeiro passo, a autoavaliação, que é realmente identificar onde está doendo tanto, onde está incomodando, qual que é a raiz desse seu extremo cansaço, dessa exaustão que você tem. Algumas mulheres eu identifico que é na parte emocional, outras pessoas é na parte física, por exemplo, a questão do sono da Paulinha, outras mulheres é na questão que eu sempre falo muito sobre isso, que a maternidade ela é feita de pausas, né? E aí que vem o dificultador. Então eu sou uma mulher, eu tenho uma carreira, eu tô construindo alguns sonhos e eu preciso dar uma pausa, porque vem a gravidez, vem todos os quesitos que requerem minha atenção, a minha saúde, o meu corpo, eu estou doando o meu corpo, né, para gerar um bebê. É realmente um papel de servidão. Então, o que acontece? Esse momento, né, dessa autoavaliação, ela vem exatamente para identificar esse tipo de coisa, onde a maternidade é feita de pausas, né? Tanto na gravidez, no pós-parto, eu preciso parar para que meu corpo se recupere, eu preciso parar para me dedicar, no mínimo por 3 meses exclusivamente àquele bebê, porque
porque ele depende de mim o tempo inteiro, né, em todos os graus possíveis, ele é um ser completamente dependente. Então eu preciso pausar a grande parte da minha vida para me dedicar, para servir ao meu bebezinho, né? E essa servidão, essas pausas não param. À medida que o bebê vai crescendo, a gente pega outros momentos de pausa. Então vamos colocar no bebê de 6 meses a 1 ano. Ele já tá mais independente, ele já não mama de 3 em 3 horas, né? A gente já não troca fralda com tanta frequência, mas outras demandas também. Então eu vou ganhando um pouquinho mais de espaço, mas eu ainda tenho a frequência da atuação da servidão com esse bebê. Que é o quê? Eu tô começando a fazer um trabalho, tô começando a ler um livro, eu preciso pausar, sempre interromper as minhas atividades como pessoa para dar comidinha na hora certa, ele vai ficar com fome, ou para dar atenção, dar o banho. Então a gente sempre fala que a maternidade ela é sempre feita de pausas, desde o início da gravidez até, acredito que lá pelos 10, 12 anos a gente ainda tem essas pausas que são muito presentes e frequentes, até nossos filhos virarem pré-adolescentes, depois as pausas vão se espaçando, né? Mas a maternidade ela é um servir. É lindo, mas é um servir. Então, nesse primeiro momento, desde a gravidez até essa primeira infância, essas pausas requerem muita paciência e elas desgastam muito, né? A nossa saúde mental ela é desgastada. Eu vejo muitas mães assim bem irritadas, bem desanimadas com os próprios sonhos, exatamente por causa dessa sensação. Eu tô lá fazendo uma atividade, eu tenho que parar porque o bebê chorou. Tô fazendo uma atividade, eu tô lendo um livro, eu tô estudando, eu tô trabalhando, eu tenho que parar para servir uma comida, para cozinhar ou para fazer qualquer atividade que atenda a demanda de outra pessoa. Essas pausas, elas causam um desgaste emocional muito grande na gente, né? Então, eu venci o primeiro passo. Dani, eu já parei, já meditei, já sentei, e aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você conseguiu sentar para formular um pensamento sobre como você vê a sua vida hoje? De como, né, o que tá realmente me incomodando? Porque sempre chega até mim a reclamação unânime. Eu tô cansada. Dani, eu tô cansada. Por que você tá procurando a terapia? Porque eu tô cansada. É sempre um resumo. Tem até um post que eu respondi sobre isso, que é um resumo bem profundo. O cansaço, ele resume uma infinidade de outros sentimentos. Então, onde todo mundo, e a gente mesmo resume, estou cansada. Eu tenho uma mulher que por trás desse sentimento de cansaço tem uma infinidade de outras, privação de sono, de desânimo no relacionamento, de sobrecarga mental, de tristeza, de cansaço físico. Eu tenho uma lista de outras sensações, de outros comportamentos que se resumem a esse cansaço. Por isso que essa autoavaliação, essa reflexão, ela é tão fundamental para a gente se conhecer e ver onde dói. Cansada, todas nós estamos, né? Então, onde me dói? Na minha realidade, na minha dinâmica, o que eu preciso resolver aqui dentro para ficar mais leve para eu dar os próximos passos? Então, o que eu recomendo nessa atividade, né? Tire um tempo, que sejam 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, e converse com você mesma, comece um pensamento, desenrole esse pensamento até o final, né? Dê sequência a essa elaboração, né? Se pergunte por quê. Né? Por que eu estou me sentindo assim? E aí vai vir uma resposta, e aí você se aprofunda. Eu estou me sentindo assim porque eu tenho dormido pouco. Por que eu tenho dormido pouco? E aí você vai, o bebê acorda a cada 2 horas, a cada 3 horas. O que mais que acontece? E por que o bebê está acordando? E a gente vai aprofundando, né, nesses porquês, para a gente fazer essa autoavaliação mesmo, para descobrir a origem da dor que eu quero resolver. E aí, depois que eu resolvi, que eu analisei essa dor, a gente vai para o passo 2, que é a identificação de padrões e comportamentos, né? Todos os nossos porquês, ele traz, quando a gente começa a fazer a autoavaliação e traz essa sequência de porquês, eu sempre brinco que eu tento ir até o 5º porquê, pelo menos. E aí, até o 5º porquê, a gente consegue aprofundar bem mais, no mínimo 3. E aí, quando a gente identifica, né, as nossas dores, a gente vai analisar e vai identificar, olhar para a nossa vida, quais são os padrões de comportamentos que a gente tem. Dani, quais são os padrões de comportamento? Até a criança que você foi define o comportamento que você é como mãe.
Vou dar esse exemplo para vocês. A criança que você foi presenciou outras mães, né? Então, a forma com que a sua mãe cuidou de você gerou algumas indexações, né? Você tem algumas definições sobre o que é a maternidade, sobre como exercer a maternidade, muito por como você viveu desde a infância. Então, a forma que a sua mãe cuidava de você te deu recursos, te deu repertório de exercer a sua maternidade. Então, se você tem uma mãe, por exemplo, que era muito agitada, que ela gritava, que ela dava bronca, muito provavelmente você vai ter um dos dois padrões de comportamento. Ou você vai repetir o que você aprendeu com ela, que não, a minha mãe, ela gritava, ela era agitada, ela era impositiva, e aí você exerce essa mesma maternidade no mesmo formato. Ou se aquilo te gerou um trauma, mas você criou uma consciência um pouco depois, provavelmente ele vai te levar para o lugar oposto. Que é o quê? O seu comportamento vai ser ou uma educação mais positiva ou uma educação mais permissiva, que são coisas diferentes. Então, até quem você admirou na sua infância, por exemplo, define hoje quem você é como mãe, né? Ninguém chega do nada e vou ser mãe, eu não tenho um repertório. Quando eu virei mãe, eu não zerei o meu cronômetro, né? De traumas, de experiências. Eu trago comigo essa carga nos comportamentos que eu vi em outras pessoas. Então, por exemplo, se você admirou muito uma mulher que era mãe e que ela fazia muito o tempo todo, ela vivia exausta, ela não se cuidava, mas ela se doava pelos filhos. Em algum momento ela te contou o quanto ela amava esses filhos dela. E você admirou aquele momento, muito provavelmente no seu decorrer, ao decorrer da vida, hoje em dia, você pode exatamente replicar esse mesmo comportamento inconscientemente, por ter admirado essa mulher lá no passado. Então, quando a gente vê essas mães, a gente conversa com essas mães, a gente consegue perceber que ela nunca se questionou, por exemplo, por que a maioria das mães sempre falam isso, né? Ai, eu tô sem dinheiro, mas eu vou comprar uma roupa, eu acabo comprando pro meu filho. Ou então, fui comprar alguma coisa, mas nossa, vi 3 coisas pro meu filho, comprei o deles e não comprei o meu, não deu tempo de comprar o meu. A gente sempre priorizando os outros filhos. E aí, quando a gente vai explorar um pouco mais, a gente percebe que são padrões de comportamento. Ela se sente melhor, ela se sente mais feliz comprando para o filho do que para si mesma. Então, em algum momento na trajetória dela, ela construiu essa ideia de que amor é se doar mais do que a si mesmo, né? Que ela vai provar ser boa mãe quando ela se doa mais, quando ela se priva, quando ela se sacrifica, ela sente que ela está sendo uma boa mãe. Isso são padrões de comportamento. Então, a gente olha para essa infância, a gente olha para essa vida e, principalmente, hoje em dia, a gente precisa se questionar nesses momentos de autorreflexão, né? Por que a gente age da forma que a gente age? Eu tive uma das mulheres que eu atendo, por exemplo, que ela sempre relatava para mim que perdia a paciência, acabava gritando com o filho, né? E aí ela não sabia por que ela fazia aquilo. E a gente foi explorando o que ela conhecia como referencial de autoridade. E a gente localizou nessa história que ela identificava que né, o subconsciente dela identificava que as pessoas só a escutavam quando ela exercia esse excesso de energia para conduzir os filhos, né? E trabalhando isso, a gente consegue identificar nosso padrão de comportamento e se questionar de onde que vem isso, de onde que vem a visão, né? De onde que vem a visão de amor que a gente tem pelos filhos, de onde que a gente vem a visão de ser boa mãe, o que você considera ser uma boa mãe. Então, a gente exerce esses padrões de comportamento. E ele vem através da vida toda, né? E a gente vai usar esse padrão de comportamento para qualquer problema que você tiver. Como a gente falou, né? O primeiro problema de autoavaliação é onde me dói mais. No passo 2, a gente já vê essa identificação de padrão. Dentro desse problema que eu estou exercendo aqui, onde que está o meu padrão de comportamento que está fazendo isso ficar disfuncional? Né? A gente vai fazer esse estudo. E aí, eu vejo muito como padrão de comportamento essa questão de priorizar os outros. Tem até um livro que eu escrevi sobre o poder do não depois da maternidade. Exatamente por ver um padrão de comportamento que acontece muito,
que são as mães, são as mulheres que dizem sim para os outros e não para si mesma. Elas acumulam muitas tarefas, muitas funções, e mesmo tendo a vida apertadinha, a rotina super apertada, o tempo todo elas ajudam outras pessoas. Aí a mãe aparece, ela quer ajudar a mãe, aí a tia briga com a irmã, e aí tá ela lá no meio ajudando a conciliar, ajudando a dar conselhos, ajudando a direcionar, e aí o outro irmão tem um problema, tá ela lá se virando para tentar ajudar o outro irmão. Então essa doação, essa priorização de outras pessoas é muito comum nesse padrão de comportamento, principalmente da maternidade, que ela vem de um lugar de servidão, né? Só que quando ela se torna um hábito muito enraizado, ela prejudica a identidade dessas mães. Então a gente sempre estuda e trabalha em cima desses padrões de comportamento, e aí vai depender de qual problema você quer solucionar no momento. Então, assim, você pode ter uma listinha de problemas, que é o passo 1. Nós vamos escrever lá quais listinhas de problema eu tenho. No passo 2, a gente vai associar. Esse problema, ele tem uma origem, que é a identificação desse comportamento que a gente tem. E aí, a gente vai para o passo 3, que são as novas decisões, né? Eu já sei onde dói, eu já sei o que incomoda, também eu já sei o que eu quero para minha vida, eu sei o que eu não quero para minha vida. Quando eu identifico esses padrões de comportamento, eu consigo definir se você quer isso para você ou não. Eu tenho um comportamento que vem desde a minha infância, de como eu via, que a minha mãe me educava, por exemplo. Quando eu consigo chegar nesse lugar, eu posso me tornar protagonista da minha vida e falar, olha, eu grito com os meus filhos, mas eu não quero isso para mim nem para eles. E aí você toma essa consciência e passa a exercer um protagonismo. Você deixa de ter um comportamento que ele é inconsciente, que ele tem ele tem um histórico, mas ele é inconsciente, não foi escolha sua, né? Você faz por hábito, de forma inconsciente. Então eu passo a ser protagonista e decidir os meus comportamentos, que é o quê? Eu já sei onde me dói, eu já sei por que dói. Então agora eu quero definir o que é que eu quero a partir de agora, que são as novas decisões que nos cabem, né? Então, nessa fase que eu digo que é o passo 3, que são essas novas decisões, eu sempre passo um exercíciozinho, que é a gente fazer uma listinha mesmo, né? Eu tenho uma listinha do que me dói, né? O que eu quero corrigir. Eu tenho uma listinha do que eu quero, de como eu me comporto, e eu tenho uma listinha de quais novas decisões eu vou tomar diante dessa situação, né? Vou dar um exemplo mais prático, tá, meninas? Vamos lá. Na minha autoavaliação, eu vejo que eu estou extremamente cansada, que eu tô sem sonho, que eu tô desmotivada. Então, eu tenho lá minha autoavaliação. Nossa, eu tô realmente sem motivação nenhuma da vida, né? Por que eu tô sentindo isso? Porque eu não tenho esperança, eu tenho que ficar cuidando do meu filho, e aí eu já tinha alguns sonhos com a minha empresa, e eu tive que pausar, e aí você acaba perdendo um pouco dessa energia. Então, eu já identifiquei qual que é o meu problema. O segundo passo é o padrão de comportamento, né? O que te desmotivou? Qual foi seu comportamento que te trouxe para esse lugar de desmotivação? Qual foi o padrão de comportamento que você viu, né? Então, quando você vê, por exemplo, outras mulheres que são sobrecarregadas, desanimadas, ou você viu sua mãe, por exemplo, desistindo dos sonhos dela em nome da maternidade, por exemplo, pode ser um indicativo que você está desanimada. Você tem um padrão de comportamento de desistência, de desânimo, pelo histórico que você já viveu, que você já viu, né? E aí a gente vai focar na solução, né? Se eu tinha sonhos lá da minha empresa, eu tive a maternidade como pausa, né? Que a maternidade ela é feita de pausas. E isso me desanima hoje, isso traz uma dor, que, né, me causa dor, porque era um sonho que eu tinha, por exemplo. Eu preciso focar nas novas decisões. Quais novas decisões vão me fazer olhar para essa situação de uma forma diferente? Como que eu vou me organizar para que isso mude o meu cenário, isso mude as novas perspectivas que eu tenho do futuro? Vou dar o exemplo da Paulinha, por exemplo. A Paulinha é uma seguidora nossa que tem 2 filhos, um por volta de 2 anos e um outro bebezinho por volta de 8 meses. E ela vem com um problema muito sério de exaustão por privação de sono. Assim, a gente não aprofundou muito nas questões dela, mas só pra gente dar o exemplo dela superficialmente aqui.
Se esse é o problema e o ponto focal da vida dela, por exemplo, nossa, eu tô muito cansada, eu não consigo fazer nada direito, a vida tá se arrastando porque eu não consigo dormir. E aí a gente vai pro passo 3, que são das novas decisões dela, por exemplo, eu indicaria para ela completamente fazer essa listinha de qual que é o maior problema que ela tem pro menor e depois dando essas soluções, né? E aí nessas soluções, por exemplo, eu veria como primeira solução, Paulinha, você conhecer e contratar ou estudar sobre sono de criança. Tem uma, inclusive, das mulheres que eu atendo, que ela fala que a melhor decisão que ela tomou na vida dela foi contratar uma terapeuta do sono, ela tem algumas mulheres que são consultoras de sono de bebê. Inclusive, meninas, esse é o maior arrependimento que eu tenho na minha vida. Por quê? A Melissa sempre dormiu muito bem, muito. Ela é a nossa a Maria Preguicinha, assim, desde bebezinho nunca me deu problema para dormir. Até hoje, vai fazer 12 anos agora, ela dorme 12 horas por noite sem, assim, pestanejar. Ela sempre dormiu muito bem. O João, entretanto, que é o meu mais novo, de 6 anos, ele é uma coruja. Desde que ele saiu da maternidade, ele foi dormir a noite inteira a primeira vez aos 3 anos de idade. Eu passei muito tempo. A minha sorte é que eu não tenho muita necessidade de sono, então eu me virava com as poucas horas de sono que eu tinha. Mas até os 3 anos de idade, eu lembro que na semana que ele fez 3 anos de idade, foi a primeira vez que ele dormiu a noite inteira pela primeira vez. E aí eu não fiz isso, eu não tinha esse repertório, eu não tinha essa noção de listar mesmo e falar o que tá pegando, qual que é o meu problema aqui. Então vamos focar na solução desse problema. Então, Paulinha, a primeira dica que eu te daria hoje, contrate uma consultora do sono. A Paulinha tá falando que adora dormir. Eu não gosto não, Paulinha, você acredita? Mas aí a primeira coisa, vai contratar uma consultora do sono. Isso é investimento. Se você, por exemplo, tá doente e você sabe que aquele remédio vai te curar, vai te deixar mais confortável, você reserva um dinheirinho, parcela. Se não tiver dinheiro nenhum, hoje o YouTube você consegue centenas de dicas e de mini consultorias, vamos falar assim, e estudos que vão te ajudar a você focar nessa solução. Ainda assim, eu sugeriria, se programe, né? Tenta uma renda extra, pede para o companheiro ou faz uma rifa e invista. Por quê? Se você vai gastar um pouquinho mais com essa consultoria do sono, mas o benefício que você vai ter de ter esse descanso, ele vai valer muito a pena e vai fazer com que você renda muito melhor, que você volte a ter perspectiva de ficar bem, entendeu? Então, assim, nessa listinha do passo 3 das novas decisões, a gente vai ter uma lista da autoavaliação, quais são os seus problemas ranqueados, do pior para o menor problema. Na identificação de comportamento, ele vem acompanhado de quais comportamentos eu tenho para nutrir esse problema. E o terceiro passo eu preciso de uma lista de soluções. Eu preciso focar nessa solução. Você vai ver que depois que você tira esse grande problema, as coisas ficam um pouquinho mais leves. Você vai ter mais força para lidar com essa rotina do dia a dia. Senão, você vai continuar exausta, tudo vai continuar ruim e qualquer problema que aparecer, ele vai ficar muito maior do que ele é na verdade, porque a gente não focou nessa solução. Então, nesse passo 3, a gente precisa focar nessa solução. A gente tem inúmeras técnicas para conseguir mudar os nossos hábitos, né? E eu costumo dizer que um dos maiores problemas que as mães têm hoje é realmente não focar em si mesma. A gente sempre foca no outro, a gente sempre quer solucionar o problema de todo mundo, a gente sempre quer se entregar e garantir que vai ser uma boa mãe. E eu costumo dizer que muito pouco provável que você seja realmente uma mãe 100% boa se você se dedicar só ao seu filho. Você falar para mim assim, Dani, a partir de hoje eu vou focar só no meu filho, só na minha maternidade e eu vou ser a melhor mãe do mundo. Eu posso te garantir, você não vai conseguir. Porque a premissa de ser uma boa mãe é você estar bem como pessoa. A gente só consegue doar para o filho, a gente só consegue ser realmente boa para alguém quando a gente está inteira. Então, se você tá em pedacinhos, se você tá exausta, se você tá só nesses caquinhos assim, é o que você vai doar pro outro. Então, a gente sempre precisa focar antes de mais nada. Claro que tem a necessidade básica desde o bebezinho, né, até determinada idade, mas a gente precisa encaixar a prioridade máxima, que é você mesma.
Então, quando a gente fala na consultoria do bebê, do sono do bebê, por exemplo, para Paulinha, você vai melhorar o sono do bebê, ele vai se desenvolver melhor, ele vai ficar mais tranquilo durante o dia, você vai ter novas perspectivas, né? Você vai estar mais descansada. A Paulinha tá falando que hoje tá de TPM, tá só o caquinho. Eu imagino, sem dormir, então, minha filha, nada salva. Mas quando você se dedicar para essa consultoria, por exemplo, do sono do bebê, além do seu bebê ficar melhor, porque criança só desenvolve bem, criança só se desenvolve bem quando dorme bem. E aí o que acontece? Ele vai dormir melhor, vai se desenvolver melhor e você vai descansar mais e vai conseguir se cuidar. Quando a gente tá muito mal, gente, muito mal, nada funciona, nada fica bom, não tem jeito. E aí o que acontece? Voltando às novas decisões, né? A gente tem inúmeras técnicas para instituir novos hábitos, para reconstruir a sua identidade e para focar no que é mais importante, que é a gente mesmo. É muito difícil, depois que a gente se torna mãe, a gente conseguir entender isso. E eu lembro que isso aconteceu comigo também, quando a minha primeira filha nasceu. Eu sempre conto essa história, que eu estava completamente anestesiada pela maternidade, aquela coisinha rosa, linda, eu só queria ficar com ela, eu queria viver minha vida por ela, e eu era enlouquecida pela Melissa mesmo, sabe? Até que um dia um grande amigo me falou, você precisa se cuidar. E na época eu não tive maturidade para entender, e hoje eu tento transportar isso para as mulheres que eu atendo, mostrar isso para elas, que isso é importante. Eu não tive essa maturidade e acabei me perdendo nesse caos. Eu perdi completamente minha identidade quando a Melissa nasceu, porque ela ficou nesse lugar principal, né? E aí hoje a gente tem inúmeras dicas de mudança de hábito para resgatar a identidade, para se resgatar. Mas hoje eu quero falar de duas especificamente, que eu gosto muito delas. Tem mais algumas, né, que eu tenho já, a gente já acompanha essas mulheres, a gente tem alguns padrões, mas tem duas que eu gosto muito de trabalhar, que é o DI, que é o descanso intencional, e a cadeira afetiva, para a gente entender essa dinâmica. O DI, que é o descanso intencional, ele precisa acontecer na vida de 100% das mulheres. A rotina realmente ela é muito apertada, né? A gente corre para lá, corre para cá, leva menino, busca menino, dá banho, faz comida, trabalha. É uma dinâmica enlouquecida, né? Da maternidade em si. E da nossa vida como mulher e profissional também, né? Então, esse descanso intencional, ele não acontece para a maioria das mães que eu conheço. Que é o quê? Não é tipo, a criança tá ali brincando na sala, eu vou sentar e vou ficar passando o celular, né? Ou então, todo mundo foi dormir, eu deito na cama e vou ficar vendo Reels. Né? Isso não é descansar. Ficar no celular não é descansar. E uma vez uma pessoa me respondeu assim, ó. Mas Dani, não seja tão dura, né? As mulheres já estão tão sobrecarregadas mentalmente. Na hora que ela pega o telefone, é a hora que ela consegue descansar um pouquinho. A questão é exatamente essa. O celular, o Reels, as mídias sociais, elas não vão te descansar. É uma fuga da realidade, não é um descanso. Então vai te gerar dopamina barata, ele vai te dar a sensação de estar em repouso, só que o seu cérebro está trabalhando contra você. Então você não vai descansar. O descanso intencional é um momento que você define o que vai encher os seus potinhos. A gente tem também essa teoria dos potinhos, mas hoje a gente não vai falar dela, porque senão vai ficar muito longa a live. Mas nesse descanso intencional, você vai decidir alguma coisa que você queira realmente fazer. Pode ser um hobby, pode ser dormir, viu, Paulinha? Se quiser, você pode dormir. pode dormir. Ou vai ser um hobby, ou vai ser a leitura de um livro. A gente pode ter várias coisas que te descansem, né? Descansar não é só dormir. Mas também não é ficar no celular. Ficar no celular, principalmente nas redes sociais, não vai te descansar. Então, a gente pode trabalhar esse descanso intencional, que é o quê? Eu vou reservar um período do meu dia ou do meu final de semana, vou elaborar focada na decisão, né? Focada na solução, e vou usar aquele período especificamente para desligar a minha mente e focar naquele período de descanso. Que seja deitar e dormir, que seja ler um livro, que seja fazer um hobby, que seja fazer uma caminhada. Eu preciso ter um momento intencional. Meu cérebro vai entender assim, nesse momento eu estou me dedicando a mim mesma e ao meu descanso. Por isso que a gente chama de descanso intencional. Não é aquela coisa que a vida está acontecendo, eu paro no sofá, eu paro no portão um pouquinho, e a hora passa e eu nem vejo. Quando eu vi, aquilo ali já acabou. Então, esse descanso intencional, ele vem para ajudar nisso. Para recarregar um pouquinho a bateria.
Eu até fiz um vídeo a semana passada contando que o meu descanso intencional ele falhou miseravelmente. Eu venho de um final do ano muito apertado por causa de uma das minhas empresas. Final de ano é muito apertado, fora as demais demandas que eu tenho. E aí eu vi que eu não estava bem, né? A terapeuta de vez em quando também não fica bem. Então eu não estava bem e eu falei pro meu marido, olha, esse final de semana é zero trabalho, não vou trabalhar, eu me recuso a abrir um e-mail, eu preciso realmente descansar. Né? E aí, dentre os descansos intencionais que eu escolhi, eu fiz uma listinha de coisas que eu queria fazer intencionalmente para descansar. E aí eu me propus o sábado e do domingo eu descansaria, né? Então, ai, Dani, mas e os filhos e comida? Tudo tem solução. Nem que seja pedir. Um final de semana eu vou só pedir comida, ou eu vou cozinhar durante a semana, deixar congelado para eu descongelar e só esquentar a comida. Não vou arrumar casa. Então, tem algumas coisas que você vai remanejar para fazer o descanso intencional. Ainda assim, contudo, assim, milimetricamente calculado, vai eu descansar no sábado. Eu não consegui descansar, porque o meu cérebro tava tão acostumado, eu tava vindo uma rotina tão apertada, tava tão cansada, que ele não conseguiu desligar. Eu fiquei o sábado inteiro com esse incômodo, com uma angústia, e o tempo passava e eu ficava assim, eu tô com coisa atrasada, e eu ficava, meu Deus, aquela coisa que eu não resolvi, aquele e-mail que eu não mandei, meu Deus, eu precisava arrumar a casa, a faxineira não veio essa semana, como é que eu vou solucionar tal coisa? E meu cérebro ficava o tempo todo me sequestrando do meu DI, que é o meu descanso intencional. O tempo todo ele ficava, tipo, Dani, tem alguma coisa errada, por que você não tá acelerada? Dani, por que você não tá resolvendo as coisas? Dani, o mundo tá acabando, por que você tá parada aí? É como se o cérebro me dissesse isso o tempo inteiro. E aí, o que eu fiz? Eu não desisti. Eu passei o sábado inteiro com essa sensação, né, com essa angústia, com o cérebro tentando me sequestrar de volta para minha realidade, que ele estava acostumado. Só consegui descansar, eu comecei a sentir a sensação de relaxamento no domingo depois do almoço, para vocês terem uma ideia. Quase me venceu, ele quase me sequestrou no domingo de manhã, mas eu mantive firme e no domingo depois do almoço eu consegui me sentir mais relaxada, eu consegui, do domingo depois do almoço até a noite eu consegui realmente relaxar e descansar. E foi assim, restaurador. Por que eu tô contando isso pra vocês, meninas? Porque o DI, ele não funciona instantaneamente. Esse descanso intencional, ele não vai recarregar sua bateria intencionalmente. Eu vejo mulheres que estão vindo de um batidão, de uma sobrecarga mental exaustiva. Então, a gente, no desespero, meninas, a gente sempre busca pílulas mágicas, soluções instantâneas, né? E o descanso intencional, ele não é instantâneo. Não significa que eu já venha de meses ou anos, né, Paulinha, extremamente cansada, que eu vou sentar por 2 horas, 4 horas, ou o tempo que eu dedicar a isso, que eu fizer isso a primeira vez e eu vou estar nova com a bateria 100%. Não vai acontecer. Tudo isso, todos esses hábitos, todas essas técnicas que a gente usa, ele é um processo. Ele vem de um processo que é o quê? Eu vou fazendo e eu vou ensinando o meu cérebro a sair daquele lugar do caos que a gente está tão acostumado. Vocês caíram no calabouço do caos da maternidade. E não é só subir uma escadinha e se libertar, né? Para subir a escadinha, eu preciso construir esses degraus e eu preciso subir a escada, que é um processo de esforço. Então, todas as técnicas, todas as dicas que a gente dá, meninas, elas precisam ser desenvolvidas através de um processo, precisa insistir. Quando a gente fala, por exemplo, eu sempre falo sobre a questão do autocuidado mesmo, de passar um batom, passar uma maquiagem para o cérebro entender que você está mais saudável, de ter um momento para passar. Gente, teve uma paciente minha que eu tive que conversar para ela passar creme. Ela não tinha tempo de passar creme. São atividades de 2 minutos, 3 minutos, por exemplo, que uma mamãe não consegue encaixar no seu dia. Mas não é que ela não consegue, ela não prioriza encaixar no seu dia. Então, a gente precisa instaurar esses hábitos. Ah, Dani, quer dizer que se eu passar um creme um dia vai resolver os meus problemas? Não vai resolver todos os seus problemas instantaneamente. Mas à medida... Ei, Carlinha, eu te vejo, hein? Mas aí, o que acontece? Eu vou
institucionalizando, eu vou implementando essas técnicas, eu vou implementando alguns hábitos na minha vida aos poucos, e esse processo ele vai desenvolvendo. Cada hábitozinho que você muda, que você passa a priorizar, é um degrauzinho a mais que você vai saindo desse caos, que você vai subindo, vai saindo desse caos que a maternidade promove pra gente. Então a gente vai revisar esses comportamentos, a gente vai revisar essas soluções, e aos poucos a gente vai instaurando esses novos hábitos que vão acompanhando a gente, igual o descanso intencional que a gente falou agora, por exemplo, né? A outra, aí eu falei que hoje eu ia falar de duas técnicas, né? Então, essa primeira técnica do descanso intencional, ele precisa acontecer e ele não vai ser instantâneo. Não é porque você fez o DI uma vez que você vai carregar a sua bateria 100% e você vai se tornar uma nova mulher a partir de amanhã. Na verdade, você vai treinar o seu cérebro para aceitar o DI. Então, eu vou descansar e aí ele vai me recarregar um pouquinho. Da próxima vez o meu cérebro já vai entender assim, opa, essa hora é boa. Sabe quando você sente o cheirinho da comida, que você já tá com fome, não te dá mais fome ainda? É o cérebro avisando, né? Você não teve contato com a comida e sua fome mesmo assim aumenta. Por quê? Seu cérebro sentiu o cheiro da comida, então ele desperta mais o apetite. A mesma coisa desse descanso. À medida que você vai implantando o descanso intencional, o seu cérebro já sabe assim, opa, chegou a hora de descansar. E aos poucos ele vai conseguir se desligar do caos e deixando você descansar e recarregar sua bateria. A segunda técnica que eu queria falar hoje é sobre a cadeira efetiva. A gente já vem trabalhando ela em alguns conteúdos que a gente tem. Eu sempre dou o exemplo para elas, para essas mulheres que eu atendo, que o que é a cadeira afetiva, né? O que ela explica? Ela mostra pra gente por que a gente fica tão esvaziada de vida, de vitalidade, né? A cadeira afetiva, eu queria que vocês imaginassem um grande palácio. Inclusive, eu expliquei hoje isso para uma pessoa. Imaginem um grande palácio. E aí, nesse palácio, eu tenho um ambiente grande, onde eu possuo uma cadeira principal, como se fossem aquelas cadeiras grandes, enormes, assim, de rei e rainha, né? Então, eu tenho apenas uma cadeira principal grande, enorme. E do lado dessas cadeiras, eu possuo cadeiras um pouco menores. Então, elas estão do lado e são várias cadeiras, como se fosse um teatro, né? Como se fosse uma plateia, com várias cadeiras para as pessoas sentarem. Mas tem uma cadeira na frente, que ela é a principal, e ela tá conectada num grande cabo de energia. Só que não é energia que a gente conhece de luz, não. É energia vital, que é realmente energia que vem da vida, sabe? Toda energia, toda vitalidade que a gente tem, ela vem através desse cabo de energia e tá conectado nessa cadeira principal. Agora vamos continuar a nossa imaginação. Então é um palácio, uma cadeira principal que está conectada a um cabo grande de energia. E as demais cadeiras estão em volta e atrás dessa cadeira principal. Depois, no feed lá do nosso Instagram, vocês conseguem, inclusive, achar esse exemplo. A gente fez a cadeira, as demais cadeiras, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, eu tenho lá várias cadeiras posicionadas, enfileiradas. Dessa cadeira principal maior para as cadeiras adjacentes, a gente tem também uma conexão. É um cabo mais fininho, mas ele vem, né? Ele pega a energia da cadeira principal e transporta para as cadeiras mais próximas e vai transbordando essa energia para as demais cadeiras, beleza? Então, o que acontece? Essa é a sua vida. Então, eu tenho posições dentro do grande palácio e as posições, elas vão sendo preenchidas ao longo da vida. À medida que eu vou tomando decisões da minha vida, eu vou posicionando os meus personagens. Tem eu, que sou a pessoa principal, né? Eu tomo as decisões e eu tenho as demais cadeiras. Quanto mais perto da cadeira principal, mais transbordo, mais energia dessa cadeira principal as cadeiras adjacentes recebem. Tecnicamente, como é que deveria funcionar? A gente tá na cadeira principal do nosso palácio. A gente vai estar sentado ali. E nas cadeiras adjacentes, a gente vai ter as demais pessoas. Quanto mais próximo, mais perto de você essa pessoa vai estar. Por exemplo, filhos e companheiros precisam estar nas cadeirinhas do lado da nossa principal. Os pais, irmãos, amigos, parentes. Então, à medida que você vai mais distante da cadeira principal, mais distante da nossa vida central essas pessoas estão. Mas elas também estão lá. E elas também vão receber energia, né? Essa energia que vem para a principal, ela vai transbordando para as cadeiras adjacentes. Por que a gente fica tão esvaziada, meninas? Por que dá essa sensação, assim, de esvaziamento de vida, de desânimo absoluto?
Porque a gente levanta dessa cadeira principal e coloca outras pessoas no lugar dela. Se eu levanto, eu fico em pé, ou eu sento no chão, por exemplo, e coloco meu filho nessa cadeira principal, o que vai acontecer? Toda a energia da minha vida, né? Toda a energia vital, tudo de bom, tudo que eu preciso que aconteça, toda essa energia vai para quem tá nessa cadeira principal. Então a energia toda vai pro seu filho. E aí, o que acontece com você? Você vai se descarregando. Então, o seu filho vai ficar com toda a sua energia, você vai se dedicar absolutamente a ele e você aos poucos vai se esvaziando. E aí não é só o filho, eu já conheci mulheres, por exemplo, que colocam a família inteira, todo mundo empilhado na cadeira principal. Todas aquelas pessoas têm prioridade. Eu faço qualquer coisa para estar perto daquelas pessoas, eu faço qualquer coisa para estar próximos dela, para ser aceita por elas. Eu coloco elas nessa cadeira principal e eu fico em pé, me esvaziando, enquanto elas recebem a minha energia vital. Dani, mas eu amo essas pessoas, mas eu amo incondicionalmente meu filho, mas eu amo incondicionalmente meu marido. Como que funciona? Só vai funcionar bem, só vai ser funcional se a gente sentar na cadeira principal, receber energia vital suficiente para a gente se encher e transbordar. Quanto mais eu me encho, mais eu transbordo para as outras pessoas. Quanto mais eu me cuido, eu encho a minha bateria, mais eu consigo transbordar essa energia para o meu filho que está na cadeirinha do lado. Melhor eu consigo cuidar dele, porque essa energia tem que passar por mim. Senão fica disfuncional. Senão o que vai acontecer? Eu me esvazio, eu fico lá em pé sem receber nenhuma energia vital e as outras pessoas vão recebendo essa energia. E aí o que vai acontecer? Não é só o esvaziamento, né? Vem todos os problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, tudo por causa dessa energia vital que nos nutre, vamos falar assim, né? Então, eu sempre coloco esse exemplo da cadeira afetiva para a gente colocar como novas decisões mesmo, de tomar a decisão de ser protagonista e sentar na minha cadeira afetiva principal, para eu me cuidar, para eu ficar bem, para minha energia se restaurar, para eu conseguir transbordar e cuidar, que é nato nosso, né? Às vezes não tem alternativa, que acaba sobrando pra gente, mas no fundo a gente gosta, a gente está nesse papel de cuidadora, de servir mesmo, mas aí estando com essa bateria recarregada, a gente consegue transbordar e cuidar das pessoas que estão à nossa volta, tá? Então, meninas, para esse passo 3 sobre as novas decisões, hoje eu trouxe 2 técnicas pra gente trabalhar, né, em cima disso, depois a gente volta com mais. E por último, a gente vai para o nosso 4º passo, que são os novos propósitos, né? Então, só para a gente recapitular que esses 2 exemplos ficaram um pouquinho mais longos. Então, eu tenho primeiro, né, a autoavaliação, que é onde dói, o que eu era, o que eu me tornei, né? Como que eu tô emocionalmente, o que eu quero mudar, como que tá a minha realidade. O passo 2, eu identifico os meus padrões de comportamento que estão reforçando, fazendo com que a minha vida fique nessa realidade que eu acabei de identificar. Para o passo 3, a gente tem as novas decisões, que é a atividade que a gente seguiu, que é o quê? Passo 1, eu faço a lista dos problemas que eu tenho, do pior para o menos pior. No passo 2, o que eu confirmo com o meu comportamento? Para reforçar isso de ruim que a minha vida está, o caos que está a minha vida nesse momento. E no terceiro passo eu tenho a terceira coluna, que é como eu vou prover as soluções para cada problema que eu tiver. Então a gente separa esses problemas em caixinhas para a gente ir proporcionando hábitos e soluções para esses problemas, independente de qual seja. Então, à medida que eu vou eliminando esses problemas principais que estão me esvaziando, eu consigo trazer um pouco mais de leveza, mais de contexto, mais de protagonismo para minha vida. E aí entra o 4º passo, que são os novos propósitos. Você é um pouco mais descansada, com um pouco mais de esperança, a gente consegue começar a imaginar viver o extraordinário. Qual extraordinário você quer viver? O que você está fazendo hoje da sua vida para chegar nesse extraordinário, né? Um coração sem esperança não consegue nem sonhar direito, sabe? Então, se você tá tão cansada, tá tudo tão ruim, que eu não consigo nem pensar como que eu quero a minha vida especificamente, eu não consigo construir os meus sonhos. Então, a gente fazendo esses 4 passos, né? Primeiro eu identifico os meus problemas, depois eu identifico o meu comportamento, né? Qual que é a responsabilidade dos meus comportamentos nesse caos que eu estou hoje.
quais são as novas decisões, os novos hábitos que eu vou instaurar para que isso melhore. Isso vai trazer uma calma, uma leveza para eu ir para o quarto passo, que é sobre viver o extraordinário, sobre o que é onde que a gente realmente deveria estar, que é curtindo, desfrutando realmente com a nossa família, com os nossos filhos e construindo um futuro com eles, para que eles olhem pra gente e falem, quero ser igual minha mãe quando eu crescer. Tá bom? Então é isso, meninos. Hoje é só isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo. Foi excelente poder transbordar esse conhecimento para vocês aqui. Espero poder contar com vocês em breve. A gente tem uma grande novidade. A gente está terminando de construir uma mentoria que a gente vai lançar em breve. E antes desse lançamento, né, para participar desse lançamento que a gente vai ter, nós vamos selecionar 5 mães, a gente vai ter um formuláriozinho de cadastro que a gente vai selecionar através dos nossos critérios para a gente dar de presente para 5 mães essa mentoria. Essa mentoria vai trazer inúmeras técnicas para a gente acompanhar esse processo desses 4 passos que a gente falou agora. E nesses passos a gente vai acompanhar passo a passo. Vamos ter encontros juntas, são encontros quinzenais que a gente vai ter para acompanhar. Todas as aulas vão estar gravadas para vocês conseguirem assistir no melhor horário para vocês. E aí em breve fiquem de olho que nós vamos abrir inscrições tanto para o lançamento em si, quanto para se você quiser ganhar essa mentoria no lançamento, a gente vai selecionar e premiar 5 mães para participarem dessa mentoria, tá bom? Um grande beijo